Aqui conosco agora eu vou convidar o Valmir Feio, ok? Ele é diretor comercial da Fini Brasil. Ele vai falar com a gente sobre mudando o ciclo, melhoria de performance de indicador de vendas durante a pandemia, ok? Só lembrando que após a palestra, se der tempo, nós vamos pegar as perguntas do Telegram e endereçar aqui ao palestrante, tá? Então, vamos solicitar que todos vocês entrem lá no grupo e respondam por lá, mandem por lá que eu pego por aqui e continuo com ele, tá? Ainda dá tempo de vocês convidarem quem vocês quiserem, é só mandar o link aí para os seus amigos, para eles se juntarem a nós. Toda a dinâmica está sendo feita lá pelo Telegram, basta acessar o QR Code aí, que nós vamos direcionar diretamente por lá, tá bom? Vamos dar aqui as boas-vindas ao Valmir. Bem-vindo, Valmir. Bom dia, participantes desse importante evento. Bom dia, amigos da live. Você pode compartilhar a tela já, Valmir. Então, vamos aqui. Vou compartilhar com vocês. Aqui. Ok? Perfeito? Maravilha. Eu, na verdade, estava aqui abrindo um pacote de bala Fruitier. E eu vou deixar ela para o lado agora, que é uma bala vegana, que nós lançamos na Fini. E eu estava abrindo aqui, mas eu vou esperar o final da palestra, o final da apresentação, que eu estou com o pacote aqui, ó, cheinho. Vou comer as minhas balinhas, minha dose diária. Então, eu vou deixar aqui do lado e vou conversar com vocês agora. Perfeito, o palco é seu. Muito bem, obrigado. Um bom dia especial a todos que estão participando desse importante evento. Mais uma vez, obrigado pelo convite da live. Já em diversas oportunidades a gente tem estado junto. Então, eu sou Valmir Feio, eu sou profissional da área de gestão, graduado em administração, tenho MBA em gestão comercial pela FGV, 25 anos trabalhando na área de liderança de equipes e, atualmente, diretor executivo de mercado da Fini Brasil. A Fini é uma empresa espanhola de 50 anos no mercado, 20 anos no Brasil, uma indústria líder no segmento de bala de gelatina, regaliz, marshmallows, também atuando na área de chicles. Hoje, maior produtora de balas do país, no Brasil, e uma importante empresa no mundo inteiro. Exportamos para centenas de países em todo o mundo as nossas balas, os nossos confeitos, e no Brasil também, uma empresa referência em market share, né? Operamos com um market share muito próximo a 90% nos canais auditados Nielsen, e também na última pesquisa de marca mais amada do Brasil, nós também tivemos o primeiro lugar como marca de balas mais amada do Brasil, isso dito pelo consumidor. Então, são compromissos importantes de trabalhar com uma marca deste peso, dessa envergadura, que como gestor comercial e agora também como gestor de mercado, envolvendo todas as atividades que compõem o pacote, ou seja, vendas, marketing, shopper e também logística. É um compromisso muito grande porque temos um consumidor extremamente exigente, um consumidor que está acostumado a nos ver no ponto de venda, está acostumado a interagir conosco. Então, essa tem sido minha missão junto com toda essa equipe de trabalho. Somos uma empresa multicanal e esse é um ponto super importante. Nós atuamos em diversos canais, praticamente todos os canais disponíveis para o setor de candies nós atuamos, positivando aí mais de 200 mil pontos de venda durante o mês, e isso faz com que a gente crie essa proximidade. Provavelmente vocês que nos assistem nos enxergam em muitos lugares. A pandemia nos trouxe também um crescimento muito forte na área de e-commerce, desenvolvemos muito, crescemos muito nessa área. Mas o que me traz aqui hoje para falar é realmente uma mudança de ciclo, um indicador de performance que nós desenvolvemos, trabalhamos, e na pandemia também nós aceleramos muito um projeto de melhoria que está sendo muito importante para a companhia e que posso compartilhar. Óbvio, eu não trago números absolutos, mas entendo que posso explicitar o que fizemos e a metodologia que usamos para trabalhar. Então, o problema, né, na mudança de ciclo, o nosso problema é faseamento de vendas, ou seja, a entrada dos pedidos. A companhia tinha ainda uma concentração extremamente elevada, muito alta,
de entrada de pedidos no ciclo final de cada mês, na última semana, no ciclo 4, na semana 4. Esse era um pico muito grande, aí eu coloco aqui a imagem desse profissional de vendas, né, a apreensão que isso trazia, e isso nos trazia alguns desafios muito importantes, né, a concentração de vendas no final de mês, e ela não é uma realidade só nossa, é uma realidade muito forte de mercado, e ela traz alguns riscos muito grandes à operação. Primeiro, ela piora e dificulta muito a operação logística, porque você tem uma mega concentração de pedidos, uma mega concentração de expedição, onde você coloca normalmente você tem que adicionar estrutura para você dar conta de fazer essa expedição com relativa velocidade, e algumas partes do mês você tem ociosidade na sua operação. Então, isso causa prejuízos, e esse é o ponto muito importante, porque muitas vezes a área comercial, vendas principalmente, vendas pensa que o importante é a entrada do pedido. Mas nós vendemos, nós colocamos a venda dentro do período, dentro do mês. Muito bem, ok, mas em que condições? Em que parte, em que etapa? E talvez o próprio cliente, muitas vezes, acostumado pela área comercial, ele entende e acha que ele ganhou alguma coisa, ele teve alguma vantagem com a venda concentrada no final, pressionou, obteve algum recurso. E, na verdade, isso é enganoso. Por quê? À medida que eu tenho custos mais elevados de logística, em algum momento isso será repassado para preço de produto e poderá inviabilizar o sellout, poderá inviabilizar a venda. Acaba gerando estoques desregulados, tanto dentro da companhia como no cliente. Nós vendemos para atacados, vendemos para distribuidores, nós vendemos em franquias, hoje estamos nos aproximando da 100ª franquia em todo o Brasil, então nós temos franquias que atuam dentro de shoppings, e que é uma grande oportunidade que a FIN está abrindo. Nós, nos próximos 2 anos, devemos triplicar esse número de franquias em todo o país. Nós temos lojas de departamentos, nós atendemos grandes redes, grandes cadeias, cash carries. Ou seja, essa multicanalidade, ela faz com que a gente, em tendo concentração de vendas em final de período, você tem estoques mais desregulados, tanto os da companhia, como desses canais todos que acabam fazendo pedidos muito elevados em um período muito específico do mês, e acaba com isso, muitas vezes, também errando o time de pedido, errando próprios volumes em estoques. Então, são prejuízos que essa prática causa. Perdas com rupturas em muitos PDVs acontecia, porque também o abastecimento acaba sendo afetado pela logística, e você depois acaba tendo perda de produto no ponto de venda, o consumidor não encontrando a sua linha completa. Investimentos em sell-in, então acabava se fazendo investimentos para vender, e não investimentos para girar. Muito pontual essa mudança, de a gente fazer com que o cliente venda mais e não vender mais para o cliente. O vender mais do cliente gera uma venda maior da indústria, da companhia. Aumento do prazo médio de recebimento, porque quando você tem dificuldades logísticas, você tem uma concentração muito alta em algum período do mês, você acaba tendo também que dilatar esse prazo de pagamento, porque as dificuldades de entregas, elas aumentam, elas sobem muito, e você tem que fazer prorrogações para atender também ao fluxo de caixa de quem está te comprando. E, por fim, isso acaba desfocando o foco da equipe, isso desvia o foco, isso tira a energia da equipe, porque ela acaba se concentrando muito, principalmente, aí falo de todas as equipes, mas falo da equipe de vendas, falo da equipe de logística, falo da equipe propriamente de shopper, porque ela fica o tempo todo naquela apreensão, entra um volume muito elevado de pedidos em determinado período do mês, também na expedição isso se repete, acontece, e aí começam as rupturas, começam os desequilíbrios de estoques, que acabam gerando um desvio de foco. Em vez dele estar pensando em ações, em estratégias para gerar venda no cliente, ele está preocupado em resolver os problemas de chegada de mercadoria, os problemas até mesmo de time de entrega, e isso desvia foco. Então, esses são os principais prejuízos quando você tem uma venda muito concentrada. Qual é o desafio de mudar um ciclo? Então, o desafio de mudar o ciclo, a gente classificou algumas coisas super importantes para conseguir construir. É óbvio que esta transformação ela não foi feita
simplesmente na pandemia do ano passado, ela já vinha sendo construída, né? Era um dos pilares quando eu cheguei na companhia, de construir essa melhoria. Então, primeira questão, entender o processo. Então, aqui eu já começo a deixar algumas dicas para vocês que nos assistem, que nos acompanham, para entender de como nós fizemos esse trabalho, porque se mudar um ciclo para o que eu vou mostrar no final é um grande desafio, e o cuidado é o meio do caminho. Se você olhar, você perceber a necessidade da mudança, ela é relativamente fácil diagnosticá-la. O grande desafio é fazê-la acontecer, né? É fazer com que essa ideia progrida. Então, primeira coisa, entenda o processo. Segundo momento, construa o porquê. É muito importante para as pessoas que vão interferir, que vão agir, que vão investir energia para fazer uma grande mudança, elas precisam entender o porquê disso. A razão, o motivo. Por terceira parte, você, em processo de mudança, tem que mudar mindset. Você lida com pessoas. Muitas vezes você tem que fazer uma mudança de processos, uma mudança de tecnologia, sim, mas necessariamente essa mudança de tecnologia, essa mudança de rumos, ela é uma consequência. Você, entendendo o processo, construindo o porquê da mudança, você muda mindset para que as pessoas, inclusive, busquem tecnologia, se esse for o motivo. Muitas vezes buscar uma tecnologia, uma forma nova de vender e tal. Você precisa fazer essa mudança de mindset. E, por fim, você tem que monitorar a implantação. Monitore a implantação. Você não pode implantar simplesmente e deixar de monitorar. E como isso aconteceu? Então, a primeira questão dentro do processo foi entender o formato atual e os motivos para ser dessa forma. Então, a gente buscou principalmente entender por que cada canal justificava a sua concentração de pedidos no final. Por que havia esse formato de vender tão concentrado? Então, foi o primeiro exercício ouvindo os heads de canal, ouvindo as equipes, para realmente entender o histórico, há quanto tempo isso é assim, isso mudou em que momento, isso já foi diferente, por que não é assim, por que não é assado? Porque aí a gente começa a fazer as pessoas participarem. E aí vem a história do porquê. Quando a gente começa a mostrar o que se perde ou deixa de ganhar, e com dados consistentes. Então, nós mostramos para as equipes o que nós estávamos, em tese, perdendo. E era muito. Tempo, dinheiro, energia, foco, e deixando de ganhar isso em operação para o cliente. Né? A gente estava cuidando muito mais da nossa operação, tentando resolver a ineficiência de uma entrega, a falta de um produto num pedido, porque havia um carregamento excessivo em curto espaço de tempo, para focar realmente em estar mais presente no cliente, em envolver-se mais com a forma de ajudar o cliente a vender. E isso sim é resultado final. Então, esse porquê de mostrar em números, com dados consistentes, muito consistentes. Se formos para cá, temos este ganho. Se mantermos-nos aqui, temos esta perda. Ela começa a conscientizar as pessoas. Para um terceiro ponto, de engajar pessoas, que esse é o maior desafio de qualquer projeto. E eu falo isso no próximo passo. Esse é o grande momento, porque a gente muitas vezes pensa que resolver problemas é trocar pessoas, ou trocar a tecnologia, ou aderir a um novo formato, mas, gente, se nós não mudarmos o mindset das pessoas, se as pessoas não estiverem engajadas, elas não sabem buscar o recurso necessário. Essa é a questão. Antes de buscar o recurso, a gente precisa ter pessoas que saibam que recurso buscar, que tenham abertura, inclusive, para dizer, não sei, vou buscar algo novo para o negócio. Então, esse foi o terceiro passo em que a gente começou a trabalhar com as pessoas, a mentalidade das pessoas. Você me diz como faz, você entendeu por que eu preciso que mude, mas agora eu quero que você também, entendendo o processo, abra sua cabeça para o novo. E aí, a quarta parte, que é definir um roadmap de implantação da melhoria, definindo datas, definindo prazos, definindo índice de performance. Então, esses 4 passos foram o nosso desafio para criar um novo resultado. E aí nós fomos para a implantação, que é a mão na massa mesmo. Então, primeira coisa para a implantação é o indicador. E o nosso indicador foi faseamento de vendas, ou faseamento de pedidos, entrada dos pedidos durante o mês. Então, esse foi o indicador que a gente subiu, mais ainda, era um indicador que era olhado? Sim, ele existia, claro que ele existia, mas ele precisava subir, ele precisava ter visibilidade.
Então, ponto número 1, dar visibilidade, ter o indicador e dar visibilidade a ele. Faseamento de vendas foi um indicador que foi para o topo do nosso olhar. Tem faturamento, tem uma série de outros indicadores, mas o indicador faseamento foi para o topo. Juntando a isso, estabelecer para ele metas SMART, né? Que sejam específicas, que sejam mensuráveis, que sejam atingíveis, que sejam realizáveis e que tenham um espaço de tempo. E aí nós utilizamos a distribuição exatamente desse faseamento de vendas em 4 ciclos, com um percentual, uma meta percentual por ciclo. Eu quero X% no primeiro ciclo, eu quero X% no segundo ciclo, ciclos de 7 dias, 3 e 4. Tentando, obviamente, qual é a grande meta? Distensionar a 4ª semana. Tirar o volume da última semana, que é a semana ofensora para a operação, que é a semana que dificulta o nosso trabalho. Então, a meta, indicador, depois uma meta, depois disso nós definimos responsáveis, ou seja, cada canal teve um guardião, alguém que assumiu o roadmap, que assumiu a atuação em cima do problema como responsável. Era o cara que ia lá apresentar para o comitê, apresentar para o grupo todo seus avanços. A pessoa responsável por liderar, coordenar e também mostrar o resultado. E aí, o 4º passo, que é o passo do engajamento. Aí que está o segredo da coisa. Você tem um indicador, beleza, é fácil, relativamente fácil. Importante é que você suba esse indicador para o nível que ele merece, se ele é tão importante e relevante. Ele não pode ficar misturado a uma série de outros indicadores. Se ele é ciclo de mudança, se ele é algo que é importante para o negócio, você tem que colocá-lo no patamar que ele merece. Meta específica, defina um plano de meta que seja SMART e cria um responsável. Esse responsável é o cara que vai falar, é a pessoa que vai se pronunciar, a pessoa que vai liderar isso. Sem um responsável, se todos ficarem responsáveis, ninguém resolve esse problema. E aí, vamos para o engajamento. Bom, engajamento, como eu disse na lâmina anterior, envolve mindset, envolve pessoas, envolve acordos, envolve realmente as pessoas apertarem a mão e, de fato, agirem. E aí, tem uma técnica que eu chamo engajamento à base do tapa. Aí vocês vão dizer, meu Deus, o que é isso? Gente, não é possível. Uma palestra aqui da FINE, não vou falar de tapa, não. Eu vou explicar o que é esse tapa. E aí também são 4 etapas para que a gente consiga esse engajamento para que resolva o problema. Primeira questão, treinar. O T de tapa é treinar. A primeira coisa que a gente fez foi classificar a carteira e posicionar a carteira de clientes de cada canal por ciclo. E treinar isso com as equipes, e mostrar isso, olha, se você trouxer este cliente para o ciclo 1, é possível, a gente prepara uma argumentação, a gente prepara números para mostrar para esse cliente que é importante ele estar no ciclo 1 de compra dele, para que a gente entregue melhor, para que a gente fazeie melhor essa venda, para que ele não precise tanto estoque para não ter ruptura no seu ponto de venda, e uma série de treinamentos foram elaborados sempre embasados em números, sempre calçados em dados, para que se possa não enfiar isso goela abaixo, até porque você não consegue fazer isso, você precisa mostrar, de fato, treinar as pessoas primeiro, nossas equipes, para que na abordagem elas fossem buscar da carteira de clientes, aquele que vai para o primeiro ciclo, porque, como vocês viram, o gráfico era altíssimo no último, então a grande maioria estava lá. Você não precisa trazer todos para fora do 4º ciclo, você precisa trazer alguns, e que sejam relevantes. Traz para o primeiro ciclo, quem vai ficar no segundo ciclo, quem fica no terceiro, e treina as pessoas para poderem fazer isso, para poderem acompanhar isso. Depois de treinar, chega o segundo passo. E é muito comum, a gente até passa o treinamento, mas depois a gente acha que todo mundo aprendeu. A gente acha que todo mundo está no mesmo ritmo, e não está. Aí sim, você cria apoios. Sejam eles, muitas vezes, eu digo que a grande maioria dos apoios não é monetária, não é com incentivo financeiro, e sim com incentivo psicológico, com incentivo moral. É apoiar as pessoas para os seus avanços, é saber como elas estão andando, é follow-up mesmo. E junto disso, a gente foi implantando pequenos planos de incentivos nas equipes de ponta,
sejam em representantes comerciais que atendem o atacado, sejam em equipes diretas que atendem distribuidores, sejam em equipes de próprios clientes, pequenos planos de incentivos para que a gente fechasse cada ciclo. Quando fecha o ciclo 1, você tem uma pontuação maior. Você tem o ciclo 2, você tem uma pontuação maior. Ciclo 3, maior. Na quarta, sua pior pontuação é quem está no ciclo 4. Então, isso estimulou as pessoas a seguirem o que foi treinado, a seguirem o que foi mostrado. Então, apoio psicológico, apoio moral mesmo, e também alguns planos de incentivo de acordo com a particularidade de cada canal, trabalharam a segunda etapa, que foi o apoiar. A terceira etapa, e que é super importante, é o publicar. Não é? Você treinou, você apoiou as pessoas, você começa a divulgar os resultados. Isso é incrível. Isso funciona. Porque sempre você vai ter performances superiores. E as performances superiores são altamente contagiosas. Elas contagiam aqueles que ainda não estão operando na alta performance a buscar ou ajuda de quem está performando bem, ou ajuda de quem está liderando o processo para que vamos treinar de novo, vamos apoiar mais, porque eu quero também chegar lá, porque eu quero também estar no P, né, do tapa, eu quero estar na publicação, mas eu quero estar bonito, eu quero estar bem exposto, eu quero estar bem colocado. Então, publicar é a terceira etapa, onde a gente primeiro treina, primeiro apoia. Quando a gente está maduro e vendo o crescimento, a gente começa uma publicação mais massiva. A gente coloca os números na tela, começa a mostrar para mais gente, começa a mostrar para o comitê. E aí as pessoas vão se contagiando, buscando as melhores práticas, as melhores formas, porque em todo o processo sempre tem alguém que salta na frente, sempre tem alguém que larga à frente. A gente usou muito o exemplo e a boa performance dos melhores para contagiar aqueles que demoraram um pouco mais a aderir. E isso acontece para que a gente vá para a quarta parte. Você faz um processo desse, treina, apoia, publica, tem que aplaudir. Tem que aplaudir os grandes resultados. E aí completa o contágio. Porque reconhecer os melhores resultados é gerar o contágio final. Porque a gente, quando implanta um ciclo de mudança, o principal é a gente não perder isso no longo tempo. A constância é a grande arma do gestor. O gestor precisa criar formas e mudar ciclos, mas eles precisam se manter. E a gente teve também esse cuidado de valorizar, de aplaudir, de reconhecer. E é aplaudir mesmo, muitas vezes, não é incentivo, não é grana. O incentivo, às vezes, a gente jogou lá no apoio, para ajudar o cara a chegar lá. Mas aqui é muito mais mostrar o benefício, retomar os porquês, dizer o que isso está trazendo de benefício e mostrar isso para o grupo, para que a gente encerre o ciclo do tapa. Treina, apoia, publica e aplaude. Aplaude quem merece, aplaude quem chega lá. Só que todos vão chegando lá. Esse é o lado positivo. As pessoas vão criando esse contágio, vão se ajudando. E aí depende muito do seu speech, da sua estratégia de engajamento. Quanto mais você tem conexão, quanto mais você trabalha essa unidade entre canais, entre setores, para que a gente chegue no resultado. Isso tem muito a ver com liderança, né? Também com gestão, mas tem a ver com liderança, você tem um resultado maior. E o que a gente obteve com isso? O ciclo que vocês viram lá no início, mega alto na quarta semana, ele hoje está mega equilibrado. Primeira semana arranca muito bem, segunda semana, na média dos últimos meses, ela é um pouquinho abaixo, terceira sobe na quarta, muito equilibrado, algo que cabe dentro do nosso trabalho. Então, a distribuição de vendas, ela mudou sensivelmente. Ela está super equilibrada. Ela é igualzinha toda semana? Não, ela não é igualzinha toda semana, mas ela está super administrável, super equilibrada. O que nós conseguimos? O equilíbrio de vendas em 4 ciclos. Hoje, nós temos a meta fechada, nós fechamos ciclos semanais com a equipe. As equipes fecham ciclos, sempre olhando para que na última semana a gente não tenha uma super exposição. O que melhorou? Nós hoje conseguimos fazer o nosso investimento ser de sellout. Sentar com o nosso cliente e fazer um JBP de sellout. Por quê? Porque nós estamos com os estoques mais alinhados, nós estamos com a estrutura melhor feita. Nossa eficiência logística disparou, melhorou demais. Hoje nós conseguimos, com o mesmo time, entregar 20% a mais do que entregávamos no passado. E a companhia cresceu demais, cresceu na pandemia mais de 2 dígitos, triplica seu crescimento este ano como o melhor ano da companhia.
por várias estratégias? Sim, mas esta é uma delas que faz uma diferença incrível. E redução do nível de estresse da equipe de vendas. A equipe de vendas trabalha equilibrada, estruturada, está com cabeça boa para sentar com o cliente e desenhar com ele planos que gerem venda no cliente e não para o cliente. Então, isso tem sido reconhecido pelos nossos clientes e eles têm estado muito próximos conosco nessa construção. E, obviamente, um melhor controle de estoques, um melhor controle de ruptura no ponto de venda, que é um dos grandes problemas quando a gente trabalha com produtos na área alimentar e em todas as áreas. Ruptura é um problema de todas as companhias. E nós trabalhamos com venda de impulso. Nosso produto é um produto de impulso, é um produto que precisa estar muito bem exposto. Ele precisa estar disponível, muitas vezes, no contato diário das pessoas, para que as pessoas lembrem dele, para que as pessoas o busquem o tempo todo. Então, nós conseguimos, de fato, com esse trabalho, com essa formatação, a gente conseguiu ter esse equilíbrio, tanto no estoque interno, quanto no estoque dentro do cliente, aumentou sensivelmente, aumentou em mais de 30% a nossa positivação, conseguiu ter negócios mais regulares, clientes que compravam uma vez por mês só, tem alguns comprando até 4 vezes por mês, fazendo 4 ciclos com a gente. Produto fresco, produto novo, assertividade no pedido. Ele é um pedido bem assertivo, é um pedido equilibrado. Então, é uma mudança que traz benefícios para a companhia, mas mais do que trazer benefícios para a companhia, ele traz benefícios ao nosso cliente. Ele traz uma entrega muito mais qualificada, eu consigo estar muito mais presente dentro das ações de plano de negócios do nosso cliente. Então, essa foi o grande ganho que nós tivemos trabalhando o indicador, trabalhando ele profundamente com as equipes e gerando esse engajamento. Esse, para mim, é o ponto alto para você fazer qualquer mudança de ciclo, para você fazer qualquer mudança de resultado, você precisa engajar as pessoas, até para elas darem os melhores caminhos tecnológicos, os melhores caminhos técnicos, elas precisam estar muito preparadas e engajadas. A Live tem esse trabalho muito no seu DNA, né? Eu tenho isso, e quando você ouve, inclusive, a abertura que vocês fazem, trazendo um pouco dessa realidade do que a Live entrega, eu vejo que a Live está muito preocupada com isso, em preparar pessoas para criar esse engajamento, preparar pessoas para dar esse salto, porque o grande salto é esse, você ter a capacidade de gestão, de olhar onde estão seus gaps, onde estão suas perdas, sim, mas depois fazer um plano para isso acontecer de fato e de verdade. Então, esse é um pouco do relato que eu queria trazer para vocês, acho que estamos dentro do tempo. Um relato sobre esse mudando o ciclo, deu muito certo, funcionou muito, e traz para a gente um resultado extremamente positivo para a companhia e para o nosso cliente, que aí é onde fecha a conta de forma muito efetiva e positiva. Então, esse é meu relato, né? Aqui também meus contatos, para a gente trocar figurinhas, e fico à disposição agora de vocês para as perguntas. Olá, pessoal, voltamos aqui. Valmir, obrigado aí mais uma vez pela apresentação, sabe? Muito legal aí a sua visão, não só de conhecedor de um assunto, mostrar uma jornada tão importante, essa mudança de ciclo, no momento que ninguém acho que esperava que tanta transformação tão rápida fosse acontecer nas empresas. E obrigado também pela didática em explicar, tá? Foi bem, assim, fácil entender a sua explicação. Pessoal, eu estou aqui no grupo do Telegram. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Valmir, nesse momento temos alguns minutinhos aqui para conversar com ele. Caso contrário, Valmir, eu vou te pedir a gentileza de que você entre no grupo, tá? Para que a gente consiga fazer uma interação por lá com os nossos convidados aqui, tá bom? Maravilha. Pessoal, então, se não temos nenhuma pergunta para agora, eu vou encerrar essa sessão, tá? Para a gente partir para a próxima, e agradeço o Valmir aí mais uma vez. Pena que nós estamos longe de não poder degustar essas balas que você trouxe aí, né, Valmir? Maravilhosas, maravilhosas. Tá? Agora já tô... É vegana, né, que você disse? Bala vegana, chama Fruitier, é uma bala que a gente lançou na pandemia, inclusive, né? E é a primeira bala vegana lançada no Brasil. Maravilhosa.
experimentem, está nos pontos de venda e também já olhando para esse novo público, essa nova tendência de fazer guloseimas, fazer candies para públicos diferentes dos que habitualmente eram nossos consumidores. Então, é só o começo, tem muita coisa bacana vindo por aí. Aqui, o Valmir, apareceu uma pergunta aqui no Telegram, aproveitando que nós temos uns minutinhos ainda. É a pergunta do Zezo. Gostaria de saber do Valmir qual foi a linha do tempo entre kickoff e o equilíbrio do ciclo. Um ano. Assim, a gente, assim, para chegar nesse resultado que eu apresentei no final, levou um ano, né? Foi uma evolução. A gente foi mudando. Esse ciclo foi praticamente de um ano. Super pertinente a pergunta. É basicamente um ano entre o kickoff mesmo e chegar nesse patamar, que a gente já tem alguns meses que tem esse patamar, né? Foi uma jornada de um ano. Então não é do dia para a noite, tá? Uhum. A Elaine Franchini, ela passou aqui, tá elogiando a bala, pôs um coraçãozinho, acho que ela ficou com vontade de experimentar. E ela falou que amou o lançamento vegano e a palestra. Deu os parabéns para você. Muito obrigado, muito obrigado. Mais algum comentário, pessoal? Alguma pergunta para o Valmir? Ok. Então, pessoal, obrigado mais uma vez. Vejo vocês daqui a pouquinho na próxima palestra, tá bom? Valmir, muito obrigado, prazer em conhecê-lo. Muito obrigado, um excelente dia de trabalho, grandes vendas e até uma próxima. Grande abraço.